Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana. Hoje vamos falar sobre drogas na escola. Recordo que pode ver este programa também na Onda Viva TV a partir de amanhã, já disponível no site radioondaviva.pt, e depois aceda a Onda Viva TV e procure o vídeo do programa Praça do Almada. Mas o tema surge porque a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens lançou o alerta. Está a aumentar o consumo das drogas nas escolas da Póvoa de Varzim. O que provoca este aumento de consumo de drogas? Como prevenir na escola e na sociedade? E os pais, será que fazem o trabalho de casa? Hoje vamos falar sobre este tema. Escolhemos alguns convidados dos setores todos que aqui já abordamos. Lucinda Delgado, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e também vereadora na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. José Augusto, Diretor do Agrupamento de Escolas de Rates. Carla Pereira, Presidente da Associação de Pais da Escola Essa de Queiroz. Carlos Gomes, psicólogo na Escola Cego do Maio e no agrupamento respectivo. E vamos ouvir ainda Paula Ferreira, que é da Associação Regional de Saúde, que lança o alerta de que há consumos de drogas. Vamos começar por ela para perceber como está o ponto de situação. Toda a gente quer ver sinais, só que os sinais são sinais que às vezes não nos dizem forçosamente que o jovem está a consumir, não é? Porque há sinais que são todos muito idênticos a muitas coisas, à tristeza, à desmotivação, ao desânimo, aos problemas familiares, não é? E isto às vezes pode ser confundido e é perigoso, é perigoso. Temos que ter algum cuidado com estas análises e, mais que tudo, temos que perceber se o problema do jovem ou o comportamento do jovem se repete no tempo. Eu penso que o sinal mais importante é a supervisão e uma relação de proximidade entre pais e filhos. Este é o sinal mais importante, porque quando o pai nota alterações no comportamento, aí sim tem que estar atento e perceber o que é que se está a passar. Eu penso que no rural temos outros tipos de problemas, mais relacionados talvez até com o consumo de álcool, que tem muito a ver com as questões também familiares, porque nós sabemos que em meio rural o consumo de álcool é uma realidade, apesar de não termos diagnósticos muito fiáveis acerca desta realidade. O consumo de tabaco e cannabis, penso que está generalizado nas escolas, é uma realidade generalizada aos jovens, efetivamente, independentemente dos meios rurais e urbanos. Lançados os temas sobre o consumo de drogas, a ARS a assumir este crescimento e a referir que, para além das drogas, há também o álcool, sobretudo nos meios mais rurais. O jornalista Vítor Agra passou pelas escolas da cidade, ouviu alunos no intervalo, à porta das escolas. Uns assumem que fumam, outros dizem que não, outros conhecem quem fuma, outros dizem que nunca fumaram. Isto, para alguns, é um mito, para outros, é um uso diário. Vamos ouvir o que os alunos dizem. Acho que em todo lado é um bocado falado e toda a gente sabe que existe, e acho que não há propriamente um aumento, acho que sempre existiu, se calhar agora é mais falado. Eu acho que quem o faz se calhar não deveria fazer, mas acho que isso é uma decisão e uma opção de cada pessoa, e acho que é normal os pais preocuparem-se e por a maior parte dessas pessoas serem menores, principalmente. Conheces casos? Conheço. Eu concordo com a minha colega, assim, acho que cada um faz a sua opção em experimentar ou não, acho que está na opção de cada um e é isso. Mas há riscos, claro. Tens conhecimento de casos também? Tenho. Não sei se é verdade ou não. Não tinha conhecimento, tal facto. Eu acho que é verdade que há muita droga nas escolas e nota-se isso, às vezes. O que é que achas deste comportamento? Que é um comportamento de risco, traz sempre riscos, não é? Sim, mas não sei, não tenho experiência para falar sobre isso. Okay. Mas conheces casos? Não. Penso que não há assim tanta droga como dizem. Isso é um bocado psicológico nas pessoas. Claro que a droga passa por todos os jovens, porque penso que não nos podemos abstrair isso. Não precisamos consumi-la, mas sim vê-la. Acho que todos nós vemos droga, mas não é assim como dizem. Estão a tornar o que era um copo de água muito grande mesmo. Estão a proliferar uma coisa que era muito pequena. Não sei, isto é a minha opinião e penso que os jovens de agora estão a ficar mais cientes, reparam que têm que estudar e que têm que trabalhar e a droga não é uma vida boa para isso. Eu acho que é uma coisa normal de acontecer na juventude. Existem vários casos de pessoas que fumam drogas e não só. É normal nos adolescentes, é uma coisa normal desde que não continue. Penso que pode ser uma fase. Não sei. Se conheço casos em concreto, sim, sou capaz de conhecer pessoas que fazem isso, mas... Tenho reparado que a população jovem realmente
têm muito o hábito de consumir drogas, acho muito mal, muito mal. Muito mal porque principalmente eles não têm noção do perigo que pode advir no futuro e eles pensam que isso que podem deixar facilmente. Eles pensam que podem consumir só nas festas e que podem deixar facilmente e que pronto, que pode ser só uma coisa festiva e não têm noção do perigo e que podem realmente criar o hábito e que depois podem se viciar e pronto. E acho que deveria haver mais, sei lá, campanhas de sensibilização ou algo do género que realmente faça com que os jovens fiquem mais chocados com as consequências que daí pode advir, porque é uma coisa realmente muito perigosa, muito grave mesmo. Por exemplo, nas escolas ou algo do género, porque eles pensam que têm o controlo. E eu acho que isso é isso que é o mais grave. Eu não sei, normalmente esses meios andam escondidos, não devem andar por aí. Acho que é um tema mau para a juventude de hoje em dia, que estão a estragar a sua vida com isto e que, na minha opinião, não deveria ocorrer. Para combater isto, não sei, talvez a legalização dela, porque assim permitiria menos tráfico. Alguns colegas teus falam em campanhas fortes de sensibilização para os malefícios do consumo de Seria uma boa iniciativa, seria as pessoas tentarem e veríamos quanta adesão é que isso teria. Eu pessoalmente consumo. E não te preocupas com isso? Não, porque o que eu fumo é só mesmo às vezes. Sim. Praticamente ao fim em festas? Sem ser. Eu consumo, não é AX, consumo geralmente é erva, para consumo medicinal. E o que é que te levou a experimentar? Como tenho certos problemas de saúde, o médico deixa fumar por isso, na boa. Acho uma coisa normal, cada vez há mais e acho que é normal haver, porque os jovens precisam de encontrar realidades. Sei lá, eu não sei explicar bem isto, mas é complicado, nós, na nossa idade, encontrarmos encontrarmos respostas para certas coisas, então há muita gente que procura isso e foge à realidade, mas sente-se mais seguro. Portanto, há alunos a reconhecer que há consumo de drogas junto da população escolar. E agora, o que fazer? O alerta está lançado, os pais preocupados, os professores atentos. Será que estão todos, de facto, atentos, pais, professores e os responsáveis pelo ensino? Eu começava pela Presidente do Conselho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Lucinda Delgado. Lançou este tema porquê? Qual foi a sua principal preocupação quando surgiu esta palestra? Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigada pelo convite e a todos os elementos que estão aqui ao meu lado. Ora bem, o porquê deste assunto? Efetivamente, este tema é abordado agora mais abertamente. Não quero dizer que haja mais processos no âmbito do consumo de drogas. Hoje as pessoas assumem abertamente que têm esses problemas nas suas casas e que querem resolver. Eu acho que isto é extremamente positivo quando os pais procuram, neste caso as comissões, para tentar resolver os seus problemas. Sinal que não se acomodam e fecham-se e deixam o tempo passar. Isso demonstra que nós temos uma comunidade que é mais proativa, que está aberta à mudança e que está disponível para procurar quem de direito para resolver os seus problemas. Nós também temos consciência que isso é um problema muito difícil, de difícil resolução. Os jovens, para mim, têm esta postura hoje que antigamente não tinham. Hoje os jovens assumem que consomem, o que eu acho muito bom, a meu entender. Para nós já é meio caminho andado. Uma pessoa assumir que tem uma falha, assumir que tem um problema, assumir que tem uma dificuldade, permite aos técnicos poder ajudar. Torna-se muito mais difícil a negação. Nós já percebemos que as coisas não estão bem e os jovens dizerem que não. Doutora Lucinda Delgado, mas tem sentido casos frequentes e recentes? Falava-se há pouco em drogas e álcool. Muito bem. O que é que acontece? No âmbito da Comissão, nós recebemos muitas sinalizações no âmbito das escolas, do absentismo, problemas relacionados com negligência da parte dos pais e no decorrer do processo apercebemos-nos que não existe só esse problema. Associado a isto, existem as drogas, existe o consumo de álcool. E aí sim, nós para além dos maus tratos, para além da negligência, também temos um outro problema que é a droga ou o álcool, não é? E isso sim, as pessoas pelo menos demonstram e assumem que têm esse problema em casa.
Se há mais ou se há menos, eu não consigo afirmar, porque nunca fizemos um estudo nesse sentido. Que as pessoas falam sobre isso, estão preocupadas e tentam procurar ajuda. Nas escolas tem sido procurada pelos diretores das escolas e professores, para sendo também que é professora, para recolher este feedback sobre o consumo? Mais ou menos, quer dizer, se os professores procuram-nos, Sim. Os professores sinalizam-nos as situações e pedem a nossa colaboração, não é? Mas nunca nos perguntaram se temos mais ou menos processos nesse âmbito. Não, isso não. Portanto, o procedimento normal é a escola, Sim, o professor identifica, a escola encaminha e vocês atuam. E nós atuamos. Isso e esse tipo de atuação como é? Ora bem, este tipo de atuação costuma ser assim. Nós temos que pedir o consentimento dos pais e o consentimento dos menores. Eles têm que ter 12 anos, a partir dos 12 anos, inclusive, se eles não terem consentimento, nós, comissão, não podemos atuar. Temos que então enviar o processo para o tribunal, não é? Deixa de estar sobre a alçada da comissão. Quando o consentimento é dado, quer da parte dos pais, quer da parte dos menores, nós então vamos atuar. Se é um problema, vamos imaginar que é um problema mesmo de consumo de droga. Nós aqui temos logo um trabalho muito próximo com o médico de família, porque nós queremos saber se o médico sabe que esta família possui este problema e se o problema reside só neste filho, se há outros filhos também consumidores, que às vezes até os próprios pais também são, não é? Nós aqui fazemos um trabalho em equipa e muitas vezes recorremos também ao PIAC, que é no Matosinhos, é uma equipa toda ela vocacionada para esta vertente da droga, onde tem uma equipa de psicólogos e de médicos que vão tratar desta situação. Se for um caso muito grave, muitas vezes os jovens são internados numa comunidade terapêutica para eles ficarem desintoxicados e para depois voltarem a uma vida normal. Mas geralmente é sempre assim. E acionamos também muito aquela vertente do apoio psicológico, quer ao menor ou ao jovem, como aos próprios pais. Porque muitas vezes deparamos com esta situação em que os pais não sabem, não é? E é um desgosto, é uma tristeza, e como atuar numa situação dessas, nós, comissão, estamos ali também para colaborar, não só com os jovens, mas sim com o agregado familiar. Já vamos também perceber que cuidados e que conselhos têm para dar, mas vamos falar com um diretor da escola, José Augusto. Recordo que convidamos dois, José Augusto do agrupamento Campo Verde e também de Aveiro-Mar, Escola de Rates, e também o de Aveiro-Mar, que está impossibilitado de vir por, ao mesmo tempo da gravação deste programa, estar decorrer uma ação na própria escola e não teve disponibilidade para se deslocar cá. Mas, José Augusto, os professores e as escolas em si, como é que tratam este tema? Tem sinalização frequente? Já há casos, quer na vossa, quer mesmo ao nível do concelho? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Eu penso que este fenómeno, que é um fenómeno, a droga é um fenómeno neste momento, não é? Abrange toda a sociedade. É abrangente e, se calhar, abrange todo o concelho. Embora eu entenda que, falo pela minha realidade, se calhar, se dizem que a droga se encontra o paraíso, eu vivo a leste um bocadinho do paraíso. Portanto, penso que, acho que no meu meio a situação está um bocadinho controlada. Claro que eu no outro dia fiquei muito mais rico, ou enriquecido neste caso, quando fui à conferência da Escola e as Drogas aqui no auditório, na sexta-feira passada, portanto faz uns 8 dias. E eu senti-me um ignorante ao nível da droga, porque nunca pensei que uma panóplia tão grande e vasta de drogas que existe, com as smart shops que crescem como cogumelos nas cidades e em todas as regiões, que penso que deviam passar por um controle já à partida por aí. E perto das escolas? E perto das escolas, essencialmente, não é? Logo controlar por aí. Ao nível da escola, pois a escola tem que estar atenta, muito atenta, não é? A escola não é só o saber, não é? Mas tem que formar o indivíduo como responsável pelas suas emoções, valores e cognições. Portanto, e acho que a escola, a proximidade do aluno diariamente, o desvio de comportamento, até a própria emoção do aluno no dia a dia consegue fazer com que a gente detecte algum sinal. Portanto, claro que se esse sinal é dado, há que comunicar à Comissão de Proteção de Dados, como disse a doutora Lucinda, muito bem, mas também há aqui um procedimento que podia ser feito. E eu laço o desafio, já que estamos aqui no ar, não é? As escolas
resolviam muitos problemas se tivessem um psicólogo. Eu sei que alguns o têm, não é? Mas E nós temos cá um. Pronto, e temos aqui um ao lado da escola, não é? Portanto, já não podemos negar essa situação. Mas acho que as escolas resolveriam muitos problemas se tivessem um psicólogo. E porquê? Porquê é que acha que é importante? Porque é assim, um psicólogo e um técnico social, técnico de ação social, é muito importante para chegar às famílias. Neste contexto em que vivemos neste momento, o contexto às vezes é desculpa para muita coisa também, não é? Mas que o contexto é negro, não é? No dia a dia, ou portanto hoje, neste momento. E o que é que acontece? Acontece que... Mas o contexto, professor, deixe-me só interromper para depois explicar. O contexto, se calhar, como dizia aí bem, é uma desculpa. Porque se estamos em crise, há mais dificuldade em ter dinheiro, já há mais consumidores? Pois, aí é o paradoxo. Não é? Um paradoxo. Não é? Portanto, há aqui algo que não está, se calhar, é mesmo uma moda, como dizia. Está correto. Pode ser uma moda. Não é? Também admiro numa aluna, uma pessoa aluna, que foi entrevistada, em que diz que este é um fenómeno que sempre existiu e que agora é mais falado, é mais liberalizado, entre aspas, não é? Se calhar ela tem razão. É mais percebido pelos colegas. Ela se calhar tem razão, não é? É um refúgio. É um refúgio. Assim, o fenómeno da droga é difícil de explicar. Os psicólogos, se calhar, explicam melhor. Porque nós dizemos assim, porque é que se droga? Nós perguntamos ao aluno, porque é que tu te drogas? E a resposta não está dada. Nós não conseguimos, nem os técnicos conseguem dar essa resposta. A resposta para tudo é a personalidade mal estruturada que ele tem. Portanto, há aqui um problema que nós temos que rever e tal. Portanto, é a resposta para tudo. Não pode. Há qualquer coisa aqui por trás que não funciona. Há pouco dizia, eu interrompi, quanto à questão do técnico. O técnico de ação social é importante na escola. O psicólogo é importante na escola. Nós, quando detectamos, o professor tem uma parte da pedagogia, mas tem a psicologia a aprender por experiência, não é? Vai por experiência, não é? E resolve os problemas também. Mas quando se nota alguma diferença de comportamento no aluno, até no próprio encarregado de educação, porque os sinais são visíveis muitas vezes. O próprio aluno reflete o que se passa em casa, não é? Ou o que se passa com os colegas. Portanto, tudo isto são destas diferenças que estão atentos. No ambiente. E, portanto, a escola tem um clima próprio, um clima interno próprio, que qualquer alteração é detectável. Se o funcionário e o professor estiver devidamente atento, que eu acho que hoje nós damos incídios sobre E quando eles vêm para o lado de fora da escola? É assim, esse é um problema que nós temos... Às vezes é à porta. À porta, exatamente à porta. Eu lamento... E a escola às vezes lava daí as mãos. Pronto, eu lamento numa escola secundária que os alunos são de maior idade ou não têm um controlo de saída ou de entrada. Lamento que numa escola onde haja um controle de entrada e saída de alunos, que eu falo pela minha escola, onde há uma entrada e um controle de entrada e saída de alunos e autorização para a saída de alunos, lamento que haja pais que autorize a saída do aluno para vir fumar cá fora. Portanto, isso na sua escola tem casos desses? Na minha escola tem 2 casos desses. E alunos menores? E alunos menores. E, portanto, isso a mim é um bocado... Isso choca-me um bocado. Quando o pai não responsabiliza, porque assim, o aluno no recinto escolar não fuma. No recinto escolar não fuma. E se fumar... No fundo o pai está a permitir, neste caso. O pai está a permitir. E a autorizar oficialmente. A autorizar oficialmente que ele o faça. E vocês na escola que dão algum conselho ou pura e simplesmente deixam? Nós tentamos desviar sempre esse tipo de comportamento, não é? Através de reuniões que fazemos com ele, através de chamadas ao gabinete, através de conversas com o diretor de turma, com um psicólogo extemporâneo que vai à escola umas horas por semana, com um acordo que há com os CRI, e portanto nós tentamos resolver esses problemas que não são o suficiente. Portanto, acho que na intervenção de há pouco falava doutora Paula Ferreira da ARS, falava de também um crescendo do álcool na zona mais interior. Eu aqui pegava a sua escola, mas é do interior do concelho da Póvoa de Varzim, embora estejamos no litoral, grosso modo, na expressão do interior, quando se refere a isso. Mas
há mais consumos naquela zona de drogas ou de bebidas? É assim, esse levantamento, e quando falou de interioridade, não o diga a brincar, que é verdade. Sente-se de interioridade o facto de estarmos do lado de lá desta serrinha de ratos, não é? Temos que mudar a serra para lá. Temos que mudar a serra para o outro lado, não é? mas entendo que será, mas é um custo, esse é um custo. Mas eu não temos assim grandes casos, e a doutora Lucinda está ali, que pode ver, não temos grandes casos de sinalização de alunos para a Comissão de Proteção de Menores. Por vezes surgem-nos casos, e geralmente a maior parte dos casos, que, por exemplo, eu falo pela realidade, não é? Pela minha realidade, a maior parte dos casos que sinalizamos são alunos que vêm transferidos para ali. Portanto, acho que Ratos De que zonas de escolas? Litoral? Mais litoral? Mais litoral. Portanto, entende que no litoral é mais fácil ou há mais facilidade de obter? Há maior facilidade de obter, mais espaços onde eles o podem fazer. A zona rural é mais controlável. E é mais apontada, é não é? mais apontada, é evidente. Não é? Muito bem. Vamos agora para os pais, neste caso para uma mãe, Carla Gomes, que é presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Essa de Queiroz. Exatamente, Carla Pereira e Carlos Gomes é o próximo convidado. Troquei eu aqui agora os sobrenomes. Mas, Carla Pereira, os pais têm esta noção. Quanto mãe, tinha esta noção de que alunos à porta da escola podiam estar a consumir droga? A probabilidade disso acontecer, infelizmente, existe, não é? Aos pais, e neste caso a Associação de Pais, não chega nada em concreto. É o tal diz-se que viu, mas depois em concreto abordamos os pais e não vemos nada. Mas aqui houve um aluno que assumiu. Houve aqui um aluno que assumiu. Não sabemos e os outros sabem que fumou. Não quer dizer que esteja na sua escola. Claro. Não, é assim, isto às vezes à entrada da escola, das escolas, e não só das escolas, muitas vezes é no quarteirão ao lado ou na esquina ao lado. Eu, como mãe, vejo situações que, assim, se os pais estiverem atentos, há situações que é possível controlar. Mesmo numa escola tipo essa de Queiroz, que não tem a entrada, pronto, os alunos vêm controlada, até porque o controle não é feito por um cartão, mas é feito de outra maneira, portanto a escola faz a gestão e muito bem disso. Os alunos muitas vezes, aliás, vemos isso, não é? Eles vêm à porta fumar, mas tenho quase a certeza que quem fuma ali à porta da escola tem a noção de que é visível, portanto não, a maioria deles estará, espero eu, será mesmo tabaco, não é? Portanto, cada vez mais vemos pais a permitir que os filhos fumem mais cedo. É tal qual como o consumo de álcool, não é? Já vemos aí jovens a partir dos alguns mais cedo, 13 anos a consumir álcool. Então aos fins de semana vê-se grupos de jovens mesmo jovens, mas mesmo nos hipermercados à procura de garrafas para lá para a rua. Vemos a passá-los pela rua e vemos o que é que levam nas mãos, não é? Isso é chocante, mas aí cabe aos pais cada vez mais estar atentos, vigilantes, saber com quem os filhos andam, os sítios que frequentam. Isto não é um controle dos tempos antigos, não é? Exatamente, eu falava quando preparava este programa com um pai que me dizia que ele quer sempre saber quem são os amigos dos filhos, para onde é que vão os filhos ou as filhas, e quer sempre perceber o que é que eles vão fazer quando há convívios. Acha que a maioria dos pais deviam fazer isso? Eu concordo. Porque, assim, a liberdade que damos aos nossos filhos, eles têm que merecer. Portanto, não é pelo facto de nos comunicarem que vão aqui, vão ali, vão com este, vão com aquele, é uma questão da consciencialização de que não é bem dar uma satisfação, mas é uma preocupação que eles devem para com os pais. Portanto, o saber onde vão é importante, o saber com quem vão também é importante. É óbvio que não vamos querer saber pormenores, não é? Que eles também têm a privacidade deles. A privacidade e gerir a própria, não é? Porque eles são adultos e eles não vão andar sempre debaixo da saia dos pais, da asa dos pais, não é? Portanto, eles têm que aprender a lidar com estas situações, têm que ter cada vez mais a consciencialização e nós, como pais, temos de estar cada vez mais atentos, porque hoje em dia os perigos são os mesmos, muitas coisas já existiam, mas hoje fala-se cada vez mais, não é? E, portanto, as preocupações também são mais,
os riscos são maiores e isso, como nós pais, pronto, preocupa-nos cada vez mais. Não é? É importante agora também ouvirmos um psicólogo, como vos disse há pouco, o Carlos Gomes, é psicólogo do agrupamento Cego do Maio. Já aqui foi defendido que todas as escolas deviam ter, este agrupamento é privilegiado. Professor Dr. Carlos Gomes, nestes casos concretos da droga, o que é que leva um aluno a consumir droga, sabendo que poderá ou não ter o céu ou o paraíso, como dizia há pouco o professor Zé Augusto? Antes de mais, pronto, boa tarde ao auditório, boa tarde aos colegas aqui que me acompanham. É assim, a pergunta do porquê é sempre de difícil resposta, não é? Porque eu acho que os fatores e as causas subjacentes ao consumo de uma substância psicoativa pode variar, e varia quase sempre de caso para caso. Ou seja, de aluno para aluno, digamos assim, em função, digamos, da sua história pessoal e daquilo que tem também em termos de background familiar. É assim, eu devo começar por dizer que não é a minha área de especialidade e, portanto, não estou assim muito dentro daquilo que se chamam as intervenções técnicas no âmbito da toxicodependência, porque sempre que eu me deparo com situações de um jovem que de facto está agarrado já ao consumo de uma substância, não é? Psicoativa, nomeadamente mais pesada, chamemos-lhe assim, embora esta terminologia do pesado e do leve não seja correta do ponto de vista técnico, encaminho para os serviços competentes, portanto, os serviços de saúde, nomeadamente os colegas do IDT, não é? E, portanto, voltando um bocadinho ao início da sua pergunta, o facto de dizer que o agrupamento é privilegiado, não diria tanto, porque... Quem eu disse foi o professor Zé Augusto, que era bom terem, eu só estava a confirmar que tinha um. Pois, de facto, o agrupamento de Escola Cego do Maio, portanto, é constituído por uma EB23 e mais 5 EB1s, não é? Com um jardim de infância. Isto é uma população escolar enorme. Portanto, eu costumo dizer que um psicólogo não chega para a casuística que temos, não é? E para todas as situações. Estou de acordo e partilho aqui da opinião do seu diretor, o professor José Augusto, de que de facto nas escolas devia haver não só o psicólogo, mas o técnico de apoio social ou psicossocial, ou eventualmente também o assistente social, mas também alargarmos a equipa, nomeadamente integrar professores da área da saúde, nomeadamente da saúde em meio escolar, que depois, talvez, em articulação com outros serviços do exterior, não é? Se possa fazer aquilo que é, de facto, a intervenção mais alargada e mais completa. Por exemplo, do ponto de vista pessoal, no meu trabalho técnico, às vezes, o que é que eu descubro? Eu descubro que muitos jovens, quando os acompanham em consulta psicológica em meio escolar, já tiveram a experiência, não é? De fumar aquilo que se chama vulgarmente o charro, a erva, como algum dizia. Ou a erva, exatamente. Mas não passa disso muitas vezes, de uma experiência de curiosidade e muitas vezes também de uma experiência que se ocorre quando eles estão em determinado contexto social. E ambiente também, uma festa uma de festa, grupo de amigos. Exatamente. O ir a um concerto, não é? Por exemplo. Dr. Carlos Gomes, nota que ou nos casos que encontrou, são mais ou menos casos desses de fortuitos, começar a usar a droga de forma fortuita. Calhou, estava com um grupo de amigos, experimentou e até gostou ou não gostou, ou são já, a maioria já são reincidentes, têm em casa, olham, têm a família já antecedentes e acabam por... Consegue detectar ou saber isso da escola, no local onde está atualmente? É assim, eu neste momento, por exemplo, sigo alguns jovens em consulta de psicologia escolar e tenho algumas situações de alunos que de facto já tiveram contacto com substâncias psicoativas, entre as quais as mais comuns, como sabem, é o tabaco, não é? E o álcool, não é? Sendo que o álcool aqui predomina o consumo da cerveja, não é? E depois das bebidas brancas, não é? Quanto ao contacto propriamente dito com o cannabis, eu penso que sucede, de facto,
mas também assim, é de forma, como há bocado dizia, fortuita, esporádica, não há ali um consumo regular como existe, por exemplo, com o tabaco. Portanto, há bocado dizia o professor José Augusto, e muito bem, hoje é cada vez mais frequente ver alunos a dirigirem-se ao exterior da escola para poderem fumar, porque têm a autorização do seu encarregado de educação. E nós, não é, técnicos e responsáveis da escola, não podemos fazer grande coisa sobre isso, não é? A não ser aquilo que se chama trabalhar informando, não é? Sensibilizando para os malefícios do tabaco. Na zona, e o seu papel, do álcool. O seu papel na escola, neste agrupamento Cegos do Maio, neste caso concreto, disse-me há pouco que não é a sua especialidade, o psicólogo ali ajuda de que forma? Eu ajudo a vários níveis. Ajudo a nível individual, quando intervindo com o aluno. Ajudo a nível familiar, porque eu, por exemplo, tenho e entendo que, do ponto de vista da minha intervenção técnica, devo conhecer sempre os progenitores, não é? Ou o adulto que cuida e é responsável por aquele menor que passa ali grande tempo connosco, e, portanto, atendo muitos pais, sempre em horário pós-laboral, e depois também num trabalho mais alargado de articulação com os colegas, não é? Nomeadamente preparando palestras sobre temáticas específicas. Pode ser a questão do tabaco e do álcool, pode ser a questão do bullying, que já não tem nada a ver com... Sim. Não é? E por aí fora, não é? Eu aproveito, chamo a atenção que quem quiser também ver, temos vários vídeos curtos com um psicólogo que habitualmente tem cá na rádio um consultório de psicologia, onde abordamos o bullying, as drogas, o consumo, o stress. Na próxima semana teremos grandes convidados para falar sobre o stress, mas na Onda Viva TV está tudo disponível. É um alerta que faço aqui aos ouvintes. Quem quiser ir assistir, basta procurar as rúbricas na Onda Viva TV de saúde, e estão 20 ou 30 disponíveis dos últimos tempos. Mas ainda voltando à ajuda, eu agora passava para a Comissão de Proteção de Menores. Que tipo de ajuda então? Há pouco disse que interessavam-se sempre em perceber, e muito bem, como também dizia aqui o psicólogo, que é importante perceber a retaguarda da criança, do jovem que está a ser acompanhado. E que tipo de apoios é que a Comissão dá, doutora Lucinda Delgado? Ora bem, é fundamental o que disse o Dr. Carlos Gomes, que primeiro de tudo temos que conhecer a família. A partir do momento em que conhecemos a família, temos logo uma noção se é uma família que está receptiva ao apoio. Sim. Temos logo uma noção de tudo, desde problemas de saúde, desde problemas económicos, desde como é que esta família educou o menor. Porque há aqui uma questão que nós falamos ao de leve, que é a questão dos pais, o consentir ou não consentir, e isto, com todo o respeito pelos pais, e eu também sou mãe, tenho 3 filhos, os pais têm que estar atentos e os pais têm que educar os seus filhos. E muitas vezes o que acontece é isto: os pais abstêm-se, afastam-se da função fundamental que é educar os filhos. Muitas vezes depositam mais facilmente nas escolas, e a escola que faça, a escola que atue, e não pode ser. Os pais têm uma missão. A partir do momento em que são pais para sempre, não é? Para os bons e para os maus momentos. Educar não é fácil, toda a gente sabe que não é, mas já os nossos pais também tinham essa missão. Temos é que encarar de frente. Se temos um problema, vamos resolvê-lo, não é fugir nem desculpabilizar, porque muitas vezes acontece isso e torna-se muito difícil, quer seja a comissão, quer seja a escola, quer seja uma direção de um agrupamento, trabalhar quando da parte dos pais não há receptividade. Nos vossos casos têm sentido nós temos receptividade? Muitas dificuldades nesse âmbito, que é sensibilizar os pais que eles têm que parar, têm que pensar, e nós não conseguimos fazer nada sozinhos, temos que tê-los ao nosso lado. E há pais que não são assim. Doutora Lucinda, só uma questão muito simples, que eu acho que tenho quase a certeza que vão concordar comigo, que é a questão do não. Muitas vezes os pais não conseguem dizer não aos filhos. Hoje não podes sair, hoje não podes fumar, hoje não vais ter o dinheiro. E o que é que acontece? Num momento mais difícil, no momento em que economicamente os pais já não estão muito bem,
aparece o não e eles não estão preparados para o não. Não é? Não estão preparados para o não e depois há a chantagem, há outros meios muito mais complicados, mas que tentam demonstrar aos pais que estão descontentes. E os pais aqui têm um papel muito importante. Educar os filhos, assumir essa responsabilidade, encarar de frente o problema. E outra coisa que eu também acho que é muito importante, e nós sentimos isso na comissão, quando os pais não se sentam, tanto o pai como a mãe, e pensar no filho, conhecer bem o filho que tem e em conjunto pensar no que é que vão fazer e como é que vão educar. Muitas vezes nós deparamos com situações do género, o pai disse que não e a mãe diz que sim. A partir do momento em que isto acontece, os pais não conseguem. Torna-se muito difícil. Deixa-me colocar uma outra questão e com a sua experiência de há alguns anos à frente desta Comissão de Proteção de Menores, também me disseram que normalmente os consumidores de drogas, ou digamos das mais caras, são filhos de famílias abastadas, que têm tudo. No meu tempo de escola chamavam-se os betinhos, ou os meninos da mamã, não sei como é que chamam agora, há nomes para cada geração, mas que têm tudo e que têm condições financeiras e que inclusivamente têm muita permissão em casa porque se calhar até andam um bocado mais abandonados. É verdade isso? Ou é o contrário? É em jovens, se calhar, de classes mais desfavorecidas, porque aqueles, como há pouco se dizia, o ambiente agora, a crise, as dificuldades, alguns não passam por dificuldades, outros poderão passar. Em que setores é que surgem mais? Não há... Isso é transversal. Isso é transversal. Não consigo fazer uma... não. É transversal. Há efetivamente aqueles que têm poder económico e compram, e os pais sabem, e não estão para se preocupar com isso, porque um dia isto há de passar. E se for ver até ajudam, porque sabem muito bem quando estão a dar aquele dinheiro que há uma parte que vai para as drogas. E também há aquelas situações em que não há dinheiro, mas os jovens roubam, que é mesmo assim, não é? Nós temos situações em que os pais aperceberam-se que qualquer coisa não estava bem dentro de casa porque desapareceram determinados objetos e desconfiam do filho ou da filha porque acham que estão envolvidos no mundo da droga e até quase que vêm-nos perguntar: será que isto é possível? Será que eu tenho isto em casa? E muitas vezes detectaram porque a mãe desapareceu-lhe os brincos ou porque desapareceu uma peça. Efetivamente é. E surgem pais a pedir-vos apoio diretamente? Ou normalmente são casos encaminhados por escolas, por polícia, de menores mais delinquentes? Temos de tudo. Temos as situações que vêm pelas escolas, pela polícia, tanto pela PSP como pela GNR, como também temos dos pais, que vêm numa perspectiva de aconselhamento, de ajuda. Isso temos de tudo. Depois nós também temos aquela situação de denúncia anónima, que também temos, em que as pessoas apercebem-se de qualquer coisa que não está bem e procuram a comissão, mas não querem dar o nome, não é? No sentido de precaução. E há muitos casos? Alguns. De denúncias anónimas, sim. Não no mundo só de drogas, não é? Claro. No genérico. Vocês estão sempre disponíveis para ouvir pessoas que queiram participar ou apontar casos. Sim. Disse-me que não só isso droga... acontece, por exemplo, nas denúncias anónimas, surgem-nos mais situações de maus tratos físicos. Em que as violência doméstica. Violência doméstica, ou então um pai que maltrata o filho numa rua e que fica chocado e tenta denunciar a situação. Isso sim, mais nesse âmbito, não é? Muito bem. Vou-lhe pedir que dispa agora a farda de presidente e vista a farda de vereadora. O que é que uma autarquia, ou como é que uma autarquia pode ajudar e a contribuir para resolver esta situação? Ora bem, quando a Comissão lançou este tema sobre as drogas nas escolas, isto até veio numa sequência de uma reunião que nós tivemos, em que eu convidei todos os diretores dos agrupamentos, os psicólogos e os assistentes sociais, nas que têm, evidentemente. Eu concordo com o professor Zé Augusto que nós devíamos ter... Mas para haver reunião é porque há muitas. Não, é o seguinte, este ano a escola Cego de Maio tem, e a escola da Avermar tem, coisa que não tinham, e nós, Comissão, queríamos juntar todos para nos conhecer uns aos outros e para também dar a conhecer como é a dinâmica da Comissão. E na sequência desta reunião eu convidei as duas técnicas do IDT, que na altura era o IDT, agora já não é IDT, para dar a conhecer o trabalho que elas têm no terreno
que, para meu entender, é um trabalho extremamente válido, e nós, Comissão, também temos esta obrigação, passar a informação à comunidade, a quem de direito, aos diretores, aos psicólogos, aos assistentes sociais, porque também são eles que muitas vezes são solicitados pelos pais, não é? E nós, Comissão, temos esta função, que é sensibilizar a comunidade, que é a função da Comissão alargada, dar a conhecer e informar. Não é correto a Comissão saber que existem entidades com funções e com capacidades para resolver determinados problemas e nós não passarmos esta informação. Nós temos que a passar. Nós também temos a consciência que quando abordamos temas como estes, desde as drogas, desde o abuso, não é? Choca a comunidade. Ai, nós temos tantos processos, nós temos tantas coisas. Mas nós temos que tocar no assunto. Mas é bom tocar no assunto para resolver. Tocar. Não adianta fugir, não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta só quando as coisas estiverem no fim de linha, que a Comissão nunca alertou. Não, nós também temos este papel. Não queremos alarmar, mas queremos, acima de tudo, prevenir para que isto não aconteça. Voltou a vestir a farda da Comissão. Eu queria da Câmara. Da Câmara. Não sou vereadora da Ação Social, mas eu sei. No que diz respeito ao nosso Conselho. O nosso Conselho, se pegarmos nos estudos que têm sido feitos pela equipa do IDT, o Conselho da Póvoa não é o Conselho com mais casos nesse âmbito. Não é. E como não é, quase que nem valeria a pena estarmos aqui a debater o assunto. Não é? É a leitura que se faz. Mas temos, como eu disse há bocado, temos que falar. Politicamente é essa leitura. É essa leitura. E nós realmente temos uma comunidade, toda ela vocacionada para o desporto, para a cultura. E nisso eu também quero aplaudir o papel dos diretores dos agrupamentos, porque sempre sensibilizaram os pais para ocupar os seus filhos nos tempos livres. E nós vemos isto, eles têm o inglês, eles têm a natação, eles têm a música. Está bem que tem uma vertente que é o que os filhos estejam preparados e que tenham conhecimentos, mas também tem a outra vertente, que é ocupar os tempos livres. E estando nessas atividades, não estão noutros mundos, que geralmente é assim que os pais dizem, enquanto estão ali, não é? É a expressão que todos utilizam. E nesse aspecto, os diretores têm tido um trabalho excepcional. E as associações de pais também, que colaboram em iniciativas, em eventos e tudo mais, para ocupar os nossos jovens. E nesse aspecto também a autarquia tem feito. Tem apostado bastante no desporto, tem apostado bastante na cultura, não é? Nós temos a nossa escola de música, nós temos o desporto, desde o atletismo, ao basquete, à natação, e nesse aspecto, sinceramente, acho que o nosso Conselho tem investido bastante, tem criado estruturas para que os nossos jovens ocupem o tempo livre em coisas válidas, como por exemplo o desporto. Foco muito no desporto porque efetivamente temos uma grande necessidade. E nos casos concretos, e como é que pode colaborar com estes senhores agora, vamos para resolver os assuntos deles? Vamos à outra questão, não é? Para além do desporto, para além da cultura, outras situações. Nas situações em que já estão envolvidos no mundo das drogas e no mundo do alcoolismo e tudo mais, nós temos os gabinetes de ação social, nós temos o CAFAP na comunidade, nós temos que é da Cruz Vermelha. Que é da Cruz Vermelha, que tem trabalhado sempre em parceria com a Comissão. Nós também temos situações, não só do âmbito da droga, como do álcool, mas de outras situações de negligência que têm-nos ajudado bastante, como o caso da Beneficente, como o caso, por exemplo, das Vicentinas, que no seu silêncio elas ajudam as famílias que necessitam de apoio, mas de diversos âmbitos. Isso existe. E nós temos uma comunidade muito sensível nesse aspecto. Mesmo os jovens, que nós estamos aqui a falar nos jovens, nós também temos um grupo de jovens muito sensíveis e com um espírito solidário, que eu acho isto extraordinário. Eles estão sempre prontos a ajudar o próximo. E eu carrego sempre a esperança que os jovens, quando são sensíveis para ajudar os outros, eles também pensem... Ajudar os colegas. Ajudar os colegas e a si próprios. Criar a autoestima. Porque aqui, quando o Dr. Carlos falou que é difícil definir o porquê que os jovens caem no mundo das drogas. Eu sei que é difícil, eu não sou psicóloga, nem me atrevo a definir. Mas eu também acho que em determinados momentos isto acontece quando um jovem não tem uma boa autoestima, não é? Porque eu muitas vezes penso, como é que num grupo há uns que são consumidores e os outros não são consumidores, não é? E convivem. E são amigos, não é? E não cortam a amizade, mas também não utilizam. É porque este jovem tem uma autoestima que alguém ajudou a criar, não é?
e que ele construiu e que consegue fazer esta leitura. Bem, eu até aqui vou, ali não vou. Não é? Muito bem. Obrigado, doutora. Vamos de novo ao psicólogo Carlos Gomes. Estes temas, daqui para a frente, ou quer na sua escola, quer na comunidade, como é que conselhos úteis poderá dar para que as pessoas se desenvolvam para ajudar uns aos outros? Pronto, a doutora Lucinda Delgado, enquanto presidente e enquanto vereadora, já tocou num aspecto importante, porque de facto, pronto, por um lado, os jovens que às vezes se sentem atraídos por aquilo que nós chamamos as trajetórias de desvio, não é? Passam um bocadinho por aquilo que elas se sentem por dentro, ou aquilo que eles se sentem por dentro, não é? Onde os quais está de facto o autoconceito, e dentro do autoconceito a autoestima, aquilo que realmente nós chamamos o amor próprio, não é? E de facto este período, o período da adolescência é um período de crítico em que eles têm que, digamos, construir a sua identidade. E normalmente a identidade faz-se por afirmando a diferença relativamente aos outros. Não só em relação aos pais e aos irmãos, mas também aos pares. Neste processo, que eu costumo dizer, é sempre uma trajetória individual e única, não é? Como eu costumo dizer, é por isso que nós, muitas vezes, os nossos modelos, não é? São modelos teóricos que nos ajudam a conseguir perceber e explicar e entender alguns fenómenos da realidade, mas nunca representam propriamente aquilo que está a acontecer com o jovem em concreto e em específico. Eu, por exemplo, este ano tenho a experiência de acompanhamento direto de uma jovem, portanto, ela é nossa estudante ali, é seguida no serviço de consulta psicológica dentro do SPO, e portanto foi uma jovem que, por exemplo, teve uma primeira experiência, que isto era uma primeira experiência de contacto com o consumo do haxixe, não é? E a experiência ocorreu notoriamente mal, não é? E portanto, a ponto de ter que... Correu mal porquê? Porque, pronto, teve aquilo que se chama um choque corporal do qual não estava à espera, tendo que ter dado de entrada de urgência no hospital local, não é? Ter que ser assistida, não é? E depois confirmar-se que de facto tinha consumido, e os níveis, digamos, de toxicidade eram tão grandes, não é? Que o corpo tinha de reagir de uma forma, pronto, bastante violenta. Defendeu-se, o corpo defendeu-se. Exatamente. Portanto, isto também para dizer que de facto o corpo, quando tem a sua primeira experiência, seja com o álcool, seja com o tabaco, seja com outra substância de natureza psicoativa, dá sempre sinais muito fortes. E é aqui que depois a gente coloca a questão, porque é que aqueles que depois mesmo, após esta experiência, digamos, pouco prazenteira e até muito aversiva, porque é que se sentem novamente atraídos a querer reincidir, não é? E depois experimentam uma segunda, uma sofreram terceira... em alguns casos, não é? Como o caso desse. Claro. No caso concreto deste jovem, deste aluno, não é? Portanto, houve aquela experiência, não houve mais nenhuma. Mas é assim, também tem contado com o meu apoio e com a minha colaboração, mas também é assim, tem contado com a presença e o apoio parental, não é? Portanto, houve de facto ali uma conjugação logo de esforços mútuos. Aquilo que dizia na sua primeira intervenção, a participação dos pais na resolução dos casos é útil. Sim, é bem caminho andado. A tarefa fica facilitada, quando os pais, digamos, mostram receptividade e abertura para colaborarem connosco, até porque muitas vezes eles próprios também são apanhados de surpresa. Aquilo é uma espécie de balde de água fria que cai no seio familiar, e depois a gente lenta e gradualmente vamos ver, não é, o tal à procura do porquê, ou seja, quais foram no fundo os fatores que se precipitaram este jovem, não é, do sexo masculino ou do sexo feminino, a querer experimentar uma substância com aquelas características que nós sabemos que é muito pesado, não é? Experimentar o haxixe pela primeira vez não é fácil. E outras mais pesadas. Não sei se... Não, tudo bem. Deixa-me só ouvir o professor Zé Augusto, que ele também estava há pouco, quando na última intervenção, e falamos da questão dos pais. As escolas sentem sempre, ou na grande maioria, pelos diretores com quem tenho falado e muitos professores, um distanciamento dos pais da própria escola. Nestes casos de quando é problemático ou quando há casos e dificuldades, os pais aparecem ou continuam muitos deles ausentes? Bom, a doutora Lucinda há bocado tocou ali num ponto muito, muito interessante.
é que hoje muitos pais veem a escola como um depósito de alunos, de crianças, onde se deixa o filho de manhã às 8 e se vem buscar às 6 da tarde ou 6:30 da tarde. Alguém que o eduque. Exatamente, alguém tem que tomar conta dele. A escola é uma organização e essa organização tem regras. Não é? A escola não pode ser vista como uma organização política, porque não existe conflitos ali dentro, mas sim entender a escola como um organismo vivo, que nasceu ali, vai aprender, vai se desenvolver e vai criando e resolver os problemas dela. Os pais não se podem, neste caso, demitir do papel de pais. Uns demitem-se por falta de tempo, muitos porque também não sabem lidar com situações, e a escola tem que estar preparada para dar resposta, para fazer com que o aluno saiba agir e não reagir a certas situações. Não é? Claro que quando nós detectamos algum problema com um aluno, chamamos os pais respondem, os pais vêm à escola. Os pais vêm à escola, tentamos resolver com o pai, mas por vezes esse papel da resolução do problema fica a cargo da escola e muitas vezes o pai não consegue resolver. Muitos problemas de o seu diretor tire-lhe o telemóvel que eu não sou capaz. Portanto, temos aqui um exemplo de falta de autoridade, de abandono por completo no filho, portanto, neste caso, na admissão do papel de pai. Vocês têm que estar preparados para isso, os professores e escolas, para depois levar aquele aluno ao caminho que pretendem. Porque depois nós temos que adotar um papel. Nós vimos que há 30 ou 40 anos os alunos chegavam à porta da escola vestindo uma bata. Não era por acaso. Não é? À passagem daquele portão, as regras eram outras. Não é? Porque a pior coisa que se pode fazer, muitas vezes não sabemos o contexto familiar, em que ele está inserido. E eu acho que a pior pergunta que se pode fazer quando o aluno se porta mal é perguntar-lhe: olha, tu em casa fazes isso, o teu pai deixa de fazer. Porque se calhar o pai pode deixar fazer, mas ele na escola não pode. Portanto, nunca se pode fazer essa pergunta a um aluno. E habitua-se àquilo. Portanto, e quando o professor pergunta: o teu pai deixa de fazer isso em casa, e ele diz deixa, nós ficamos sem resposta. Claro. Portanto, não podemos fazer isso. É um mundo de regras. E desde que ali é assim, em casa da rua, é o que quiser, portanto, mas a escola tem esse papel para os preparar para eles reagir a essas situações, quer na rua, quer em casa também. Não desligar. Carla Pereira, os pais, sempre eles a faltarem às responsabilidades. Eu concordo em parte. Acho que hoje em dia também bate-se, entre aspas, muito nos pais. Em parte concordo, em parte não concordo. Provavelmente terá a ver com a minha experiência e com a minha situação, não é? Portanto, e daquilo que eu vejo e com quem os meus filhos lidam, e os colegas e os pais. Mas, efetivamente, acontece isso muito e cada vez mais novos, não é? Portanto, eu tive sobrinhos que tiveram atitudes que os meus filhos nunca tiveram. E nós vamos também comparando essas situações. Agora, sem dúvida que os pais têm um papel fundamental. A educação tem que vir de casa e tem que manter dentro da escola. Provavelmente o que aconteceu, e isto do meu tempo comparando, é hoje em dia cada vez mais os jovens e cada vez mais cedo é aquela falta de a figura da autoridade que existia com o professor, neste momento está esbatida, está errado, é certo. Os pais têm que fazer o papel deles até à entrada da escola e depois há ali aquela parte em que contamos com a colaboração dos professores e da própria escola. É claro que aqui, se não houver uma entreajuda, porque para além de pais, como pais queremos bons alunos, também queremos boas pessoas, e a escola também é esse o objetivo, sem dúvida. Há aqui coisas que é fundamental, porque a liberalização, o deixar-se fazer, o deixar andar, realmente não é solução, e a droga é um dos problemas e é uma das consequências, não é? Pediu a palavra para concluir. Sim, eu só queria, no fundo, deixar aqui um alerta aos jovens. Há bocado na entrevista com os alunos, ele dizia que era terapêutico, tirava as dores. Fumar droga. Outros diziam que encontravam respostas, outros diziam que era para esquecer. Eu acho que os jovens devem procurar o refúgio na amizade, no amigo, no grupo, e esquecer aquilo que hipoteticamente os faz esquecer os problemas. Devem encarar os problemas diferentes.
Eu gostava também de acrescentar o seguinte: de facto, é muito importante que nesta fase, digamos, da formação da identidade, ou seja, de quem sou eu, não é? Enquanto jovem, rapaz ou rapariga, o jovem consiga compreender que tem um poder muito grande dentro de si, que é o poder de escolher. E, portanto, ele pode efetivamente dizer não ao consumo de substâncias que são nocivas à sua saúde, não é? Por muita pressão que sinta dos pares e até atração ou curiosidade que tenha pelo facto de outros já terem experimentado. E é muito importante, de facto, passar esta mensagem. Eu no contacto que tenho com os meus alunos do 9º ano, onde faço orientação escolar e profissional, passo muito este empowerment para o lado deles, não é? A tomada de consciência de que, de facto, eles têm uma palavra que é importante, não é? No meio disto tudo. Porque às vezes, de facto, é assim, até, como eu costumo dizer, no melhor pano cai a noda, ou seja, na família mais certinha, mais regular, é possível aparecer um jovem, não é? A querer agarrar e ficar agarrado a uma conduta desviante, não é? Que é começar aquilo que se chama um consumo continuado e crónico, não é? Vulgarmente uma droga, não é? Muito bem. Por outro lado, aquilo que ali a senhora Presidente, a Carla, dizia, não é? De facto é assim, há pais e pais, não é? Há pais que sempre estiveram muito atentos e sempre muito dados a participar e a colaborar com o contexto escolar. E normalmente esses têm resultados nos filhos. Sim, da minha experiência é o que é a ilação e a conclusão que eu tiro, não é? Os pais que se dedicam e que investem e que acompanham, não é, têm normalmente maior satisfação e melhores resultados educativos com os filhos. Agora, há o outro lado também da questão, não é? Aqueles que têm menos tempo para estar com os jovens e indo um bocadinho ao encontro daquilo que o professor dizia há bocadinho, não é? Olham para a escola como um depósito, sendo que a escola não é nada disso, não é? A escola é um espaço de construção social e desenvolvimento pessoal. Vamos concluir. Agradeço a presença dos meus convidados. Recordo que pode ouvir o programa sempre na rádio, em 96.1, ao meio-dia de sábado e domingo, com repetição às 7 de sábado, e a partir de amanhã já na Onda Viva TV, em www.radioondaviva.pt. Depois procura Onda Viva TV e tem vídeos das outras semanas. Tem lá um mundo para ver muito das novidades e dos assuntos desenvolvidos no Concelho da Póvoa de Varzim e Vila do Conde nos últimos tempos. Despede-se Otávio Correia, agradeço a presença de Lucinda Delgado, José Augusto, Carla Pereira e Carlos Gomes. Otávio Correia e o Vítor Silva voltam na semana. Até lá, se Deus quiser.